Davi Ferreira, o ex-jogador e técnico Duque, fez agora 85 anos. Nasceu em Belo Horizonte no dia 17 de maio de 1928. Como zagueiro central, jogou no Cruzeiro e depois veio para o Fluminense em 1953, onde ficou até 1956, vestindo nossa camisa por 70 vezes. Brilhou mais ainda como técnico, tendo dirigido o Olaria, o Bom Sucesso, o Sport, o Náutico, o Santa Cruz, o Cruzeiro, o Corinthians, o Vasco, a seleção da Costa do Marfim, da Tunísia, tendo sido campeão várias vezes. Dirigiu o Fluminense entre maio de 1973 a julho de 1974 em 80 jogos. Foi o comandante campeão de 1973. Hoje, vive muito bem e feliz com sua bela família na Zona Sul do Rio de Janeiro. Nós temos o maior prazer de estar hoje ao lado do Sr. Duque, Davi Ferreira, um mineiro de Belo Horizonte, que começou a jogar futebol no Cruzeiro. Do Cruzeiro ele veio para o Fluminense e pelo nosso tricolor ele fez 70 jogos como zagueiro, como jogador, e pelo Fluminense como treinador ele fez 80 jogos. Ele ficou de maio de 1973 a julho de 1974 e foi campeão em 1973. Um título que agora está se fazendo 40 anos. Nós estamos comemorando 40 anos do título do tricolor que foi comandado pelo Sr. Duque. Sr. Duque, como é que começou a sua carreira de futebolista? Futebolista, como eu disse, como jogador no Cruzeiro, em Belo Horizonte. E como técnico no Olaria, aqui do Rio de Janeiro. E no Fluminense, eu tive também como jogador, fui campeão, naquele time comandado por Zezé Moreira. E depois me formei como técnico. E aí também tive a felicidade de dirigir a equipe de profissionais, numa época em que o Fluminense andou mal nas competições anterior, do ano de 72, e aí em 73 o Fluminense contratou o Gerson por uma quantia elevada, mas acabou ficando um preço caro porque o Gerson se machucou e teve um problema na coluna e não se recuperou. Então o Fluminense começou a ficar mal, não ganhava. Aí eles trocaram de treinador, tiraram o Pinheiro, que era o técnico, e me contrataram. Eu que tinha sido dispensado pelo Corinthians, mesmo sendo campeão da Copa São Paulo. Então vim para o Fluminense e constatei que o time do Fluminense estava bloqueado, porque tinha uma boa defesa e um bom ataque, mas um meio de campo que não municiava o ataque e nem ajudava a defesa a se defender. E como é que o senhor corrigiu esse problema? Aí eu falei, tenho que constatar o problema, por que o time do Fluminense não funciona. E constatei que era o meio de campo, porque o meio de campo do Fluminense não tinha mobilidade. Era o Gerson, que tinha muita categoria, mas não podia exercer a categoria dele, porque ele tinha um problema dorsal, que não lhe permitia movimentar e treinar com facilidade. Tinha o cigarro, que ele fumava bastante, também atrapalhava. Então, diante disso, eu constatei, o erro do Fluminense está no meio do campo. Na escalação do time, na fotografia do time campeão, a gente tem ali duas peças fenomenais, inesquecíveis do meio de campo, que é o Kleber e o Pintinho, dois cracassos. Foi exatamente o que eu fiz. Eu então fui ver o treino do juvenil, porque os diretores da época, o presidente Jorge Frias, e os diretores Dilson Guedes, Ailton Machado, eles me perguntavam por que o time não está funcionando. Eu então disse, problema do meio do campo, não ajuda a defender e nem ajuda a atacar. É um meio de campo inexistente. Então fui ver o treino juvenil
e constatei que ali poderia conseguir 2 jogadores para reforçar o time de cima, que era o Pintinho, extraordinário jogador, e o Kleber. E de imediato promovi os 2 jogadores para os profissionais e pedi ao clube, pedi à diretoria, pedi ao Ailton Machado, que era o diretor, que me arrumasse uma excursão para tirar o time do Rio e levar para uma viagem onde eu pudesse ter um contato continuado com os jogadores, adaptá-los à minha experiência tática no futebol e o time do Fluminense voltar a ganhar. E foi o que eu fiz. O Fluminense então conseguiu com o Zé da Gama uma excursão à África. Ele falou: eu não tenho outra excursão a não ser a África. Se vocês quiserem ir, eu arranjo. Nós fizemos uma excursão à África. Jogamos em 6 países. E voltamos invicto. E nessa invencibilidade, eu dizia de lá para cá: o time está armado, em condições de competir com Flamengo, Vasco e os outros clubes todos do Campeonato Carioca, Flamengo, Vasco e o Fluminense. Então tinha condição de chegar a brigar pelo título. E eles então, foi o que aconteceu. Mas eles falaram: vamos ver, nós estamos duvidando, porque o time não tinha toda essa condição. Mas eu falei: mas está implícito nesse time uma condição que não se tem no futebol brasileiro, que é, de posse da bola, atacar, sem a posse da bola, defender. Então, os jogadores do ataque eram obrigados a, quando perdessem a posse da bola, dar o combate para a recuperação da bola, cobrir os espaços para ajudar o time na parte defensiva. E foi isso que aconteceu. Então foi uma determinação tática que fez com que o time crescesse. Muito embora estivesse disputando a Copa Rio de Janeiro, o campeonato anterior, e saísse em 8º lugar. Então nós fomos campeões com esse time, jogando dessa maneira, com 2 condições das quais eu não abro mão no meu trabalho. Com a bola, o time vai atacar, com a participação de todos os jogadores. Agora, sem a bola, o time vai defender, também com a participação de todos os jogadores. Os jogadores que forem cobras, que forem renomados, que forem considerados como autênticos cobras, mas que não dão tudo pelo time, podem pedir para sair, porque não vão ter vez na equipe. O senhor estava mandando algum recado? Hein? O senhor estava mandando algum recado para alguém? Mandando recado para aqueles que não cumpriam a determinação da época. E todos cumpriram? Todos que estavam jogando cumpriram. É tanto que o meu meio de campo, por exemplo, que não funcionava, que eu constatei que não funcionava, porque no gol nós tínhamos o Félix, extraordinário. Linha de zagueiros, muito boa. Toninho Baiano, Silveira, O Brunel, Assis e Marco Antônio. Até aí tudo bem. Depois vinha o meio de campo. O meio de campo não funcionava. Depois vinha o ataque funcionava. Cafuringa, Dionísio e Lula. Marcavam gols, o time funcionava. Agora o meio de campo... E o Manfrini nessa história? Hein? Cafuringa, Dionísio, Manfrini e Lula. Manfrini e Lula. E o meio de campo não funcionava. Então onde é que está o trabalho? Onde é que está o defeito? No meio do campo. Então entrou Pintinho e Kleber. Então entrou Pintinho e Kleber. Resolveu o problema. E com o Manfrini recuando fizeram, o Manfrini recuava. Fizemos um meio de campo dinâmico, que atacava e defendia, ininterruptamente, em velocidade. Time que treinava constantemente, todo dia. Treinava, e onde se constatavam erros,
e se corrigiam esses erros. E sorrateiramente eu não informava a imprensa que o time atacava e defendia com a bola e sem a bola. Atacava com a bola e defendia sem a bola. O senhor começou nos aspirantes, fez vários jogos pelos aspirantes, aí passou para o time de cima, onde o senhor fez 70 jogos e foi também campeão como jogador. Quem foi o seu melhor técnico, o senhor como jogador no Fluminense? Inegavelmente, Zezé Moreira. Esse foi o meu melhor técnico, porque ele era um técnico que exigia, fiscalizava e determinava o que deveria ser feito. Quem foi o seu grande parceiro, o seu grande amigo ali naquela equipe do Fluminense campeão? Jair Santana. Jair Santana. Edson. Tele. O senhor lembra o time de cor? Lembro? Vamos lá. Castilho, Píndaro e Pinheiro, o Duque. Aham. Vitor, ou Jair Santana, Edson e Bigode. Tele, Didivaldo, Orlando e Escurinho, ou Quincas. Timácio? Timóteo. Quem foi seu melhor amigo dali? Meu melhor amigo eram diversos. Castilho, muito meu amigo. Nas excursões a gente saía junto, quando estávamos concentrados, nós dividíamos o quarto, era eu e ele. É verdade que o Castilho era considerado o jogador mais bonito do Fluminense, o mais paquerado entre as mulheres? Ele era galã. Ele era galã, era querido e avançava mesmo. Eu ia na onda. Quem disse isso para mim foi a esposa do senhor Valdo. E o senhor Valdo era um bom goleador? O Valdo era um bom goleador. Ele chegou no Fluminense quietinho, veio de Niterói, ninguém o conhecia, veio para fazer experiência, foi fazendo as experiências dele, caladinho, marcando gols nos treinamentos. O Zezé Moreira foi com o seu olho mágico, gravando tudo aquilo e o lançou de forma determinada e ele tomou lugar e ficou. Tomou lugar que era ocupado pelo Marinho. O senhor se recorda do jogo mais emocionante que o senhor tenha participado como jogador do Fluminense? Me lembro, foi em São Paulo. Nós estávamos disputando o campeonato Rio-São Paulo. E nós tínhamos jogado na quinta-feira contra o Santos. E no domingo iríamos jogar no Pacaembu contra o São Paulo. Contra o Santos e contra o São Paulo, no mesmo Pacaembu. Nós estávamos em São Paulo fazer 2 jogos. Então na sexta-feira, o Zezé Moreira, era um feriado, o Zezé Moreira deu liberdade aos jogadores de irem passear até Santos para fazer um passeio. Relaxar. Então, foi todo mundo. Todo mundo foi para Santos. O Zezé falou, mas 5 horas da tarde, eu quero todo mundo aqui no hotel. Nós ficamos no Hotel Lido. E 5 horas estava o Zezé Moreira na porta. Aí não compareceram no horário determinado. Castilho, Pinheiro e Didi. Não voltaram. 3 craques de seleção. 3 craques de seleção. Aí Zezé Moreira, podem arrumar a mala e voltar para o Rio. Os 3. Castilho, Pinheiro. Muito peito, hein, né? Didi. Muito peito. Muito peito, muito culhão. Ele É roxo mesmo. Uma raça. Zezé Moreira era assim. Aí então, entrou o Viludo no gol. Entrei eu no lugar do Pinheiro. E entrou, me parece, o Vila Lobos no lugar do Didi. Que era um peruano, Vila Lobos. Peruano, E nós ganhamos de 1-0. Foi a maior surpresa que se teve na época. E como técnico, a partida mais emocionante que o senhor teve? Como técnico do Fluminense. Foi o campeonato de 73. Mas qual jogo? O jogo decisivo contra o Flamengo. Quanto foi o jogo? 4-2. Foi um dia de chuva? No dia da chuva, na noite. A noite chuvosa? Chuva, quarta-feira. Manfrini marcou 2 gols? Manfrini marcou 2 gols. Eu estava na arquibancada. Naquele jogo, nós concentramos no hotel das Paineiras. Concentramos. 2 dias antes,
de forma disciplinada, horário de deitar certo, horário de levantar certo, refeições, descer de bondinho para treinar nas Laranjeiras, voltando de bondinho para voltar ao hotel da concentração. E no dia do jogo, viemos numa jardineira, que não tinha esses ônibus bacanas na época. E o Fluminense, em 73, era um time que não tinha riqueza financeira, mas mantinha os pagamentos rigorosamente em dia. O pagamento do ordenado, luvas, bicho, tudo era rigorosamente em dia. E aí então nós fomos para o Maracanã, caladinhos, cada um no ônibus. Se você visse no ônibus, parecia uma missa, uma igreja. Tal silêncio que aqueles jogadores Concentrados, né? concentrados na partida, que eu tinha pedido a eles: vamos concentrar naquilo que vamos fazer. O que nós temos que fazer hoje é jogar contra o Flamengo, tido e havido como favorito, treinado pelo Zagallo, e que tinha todas as condições da maioria da crônica, dos torcedores, mas que tinha também a torcida do Fluminense que nos dava apoio. Qual foi o grande craque que o senhor tenha trabalhado com ele como técnico lá no Fluminense? Grande craque foram diversos. Mas um que mexeu com... Um que mexeu comigo. Félix, goleiro. Toninho Baiano, zagueiro. Manfrini, meio de campo. Pintinho, meio de campo, que eu promovi e que deu uma resposta extraordinária. Todos esses foram decisivos. O senhor me disse que tem 2 filhas e um filho. E quantos netos? 3 também. 3 netos. O senhor está bem de vida, não está? Eu estou bem de vida no aspecto de que consegui criar minha família decentemente, levei os meus 3 filhos ao curso superior, os 3 estão casados, cada um tem um filho. No que eles precisam depende de mim, eu os ajudo. Não devo um tostão a seu ninguém, nunca pedi um aval para nada a seu ninguém. Minha mulher nunca trabalhou fora, sempre cuidou da família, e eu não devo nada a ninguém. Então eu me considero um trabalhador e um bom administrador das minhas coisas. O senhor com 85 anos, hoje o senhor não está mais treinando time nenhum, mas volta e meia o senhor brinca ou vai lá fazer um trabalhozinho de comentarista de rádio, não é isso? Fazia. Agora não estou fazendo mais, porque eu operei a quadril, e o quadril, para subir escada, ele dá um certo problema. Então, não tenho ido. Não dá para encarar, não dá mais para encarar as escadas não dá para encarar as escadas. Qual o seu time de coração aqui no Rio? Fluminense. Tinha que ser. Obrigado. Fluminense de coração. Beleza, obrigado. E a minha família, os meus filhos, a minha mulher e os meus netos, que beleza. Todos são sócios do Fluminense. Obrigado.